Ah, podemos? Podemos? Boa noite a todos. Obrigado aí por prestigiar, conversar com vocês, tentar compartilhar o máximo possível de informação. Tenho muita informação para trazer, para entregar, vou ficar um pouco atrás. Mas primeiramente eu queria agradecer a subsecretária Sheila, superintendente Lidiane, superintendente Alaor. E assim, sinto muita saudade de vocês, porque eu estava do outro lado até 6 meses atrás, né? E agora eu estou do lado privado, né? Só estou do outro lado da mesa, mas o propósito continua o mesmo. Então, o propósito é de buscar soluções tecnológicas cada vez mais disruptivas para ajudar os estados, ajudar as pessoas com conectividade. Vou deixar aqui meu contato, né? Hoje eu estou na Nokia e eu queria compartilhar como que a Nokia se transformou em todo esse processo numa empresa de 148 anos. A empresa começou com uma fábrica de celulose e hoje é número 1 em conexões críticas de rede no mundo. Então, assim, essa evolução é uma disrupção muito grande, uma evolução de tecnologia, porque cada dia que se dá um passo de desenvolver tecnologia e buscar, você começa a explorar novos mundos. E creio que a Campus Party cada vez mais busca explorar novos mundos e conectar pessoas. Eu vou comentar com vocês que isso aqui é importantíssimo, não quero fazer nada institucional. A minha ideia é trazer casos de uso para vocês entenderem aonde alguns países, alguns cases do mundo, em verticais e indústrias estão trabalhando com essas conexões privadas, tá? Número 1, que é mais importante em redes privadas no mundo, 4G, 5G, eu vou explicar por quê. Hoje a Nokia é uma empresa de conexão, ela conecta a rede, conecta pessoas, conecta soluções. Primeiro, número 1 em software e comunicações, mais de 2.000, desenvolvimento de 2.000 redes críticas no mundo, e aqui inclui indústrias do agro à educação, 4.000 pessoas na América Latina. E o que é mais interessante, a Nokia tem 9 Nobel Prize, prêmios Nobéis, da parte de transistores até a parte de fibra ótica e solar, satélite e painel solares. Só uma informação do tamanho desse desenvolvimento. A Nokia, em 5 anos, ela investiu em desenvolvimento no Bell Labs mais de 5 bi. Então, assim, é uma empresa que está se redescobrindo. Essa aqui é a marca nova. Então, 2 meses atrás, ela lançou a marca nova. E eu brinco com uma coisa, acho que só eu aqui estou nessa faixa, dos anos 90. Existiam 3 coisas na casa de todo mundo nos anos 90. Uma Bíblia, um violão e um celular tijolão da Nokia. Porque todo mundo tinha, né? Então, assim, hoje a Nokia ela não fabrica mais celular. Ela foi vendida para uma empresa finlandesa. Então, a parte de mobilidade não faz mais parte do hall de produtos. Para vocês terem uma ideia, esses aqui são os clientes da América Latina e os clientes no mundo onde a Nokia abrange hoje conectividade para redes e missões críticas. Mais de 600 redes privadas e clientes. Eu vou dar exemplo aqui, depois eu vou entrar e mostrar a Vale, Neoenergia, a Petrobras, aí realmente entre muito no detalhe, tá? Mas assim, fazendo a exploração, o objetivo é dividido em 5 pilares na criação de valores: eficiência, aumentar a agilidade, tomada de decisão, a busca de produtividade e sustentabilidade, buscando cada vez mais reduzir consumo de energia, redução de água na criação de produtos. Porque as empresas e as indústrias estão cada vez mais buscando eficiência e produtividade, né? Uma coisa importante que é qual o impacto disso em 2025. Se você pensar em crescimento de empresas, cidades inteligentes, logística, porto, saúde, onde tudo isso se inclui como uma missão crítica, e missão crítica aqui, entenda-se que serviços que não podem parar de jeito nenhum, né? Serviços que têm que ter uma alta disponibilidade, com baixa latência e com alta entrega de serviço. Praticamente todas essas indústrias, né, petróleo, oil and gas, cidades inteligentes, praticamente triplicam seus valores de entrega em bilhões para as redes privadas. Aí a pergunta que vem, né, provocativa: Rodrigo, a rede pública é ruim? Não significa que a rede pública no 4G ou 5G é ruim.
todo mundo está tentando buscar seu lugar ao sol, mas a rede pública ela é best effort. Ela vai te dar um serviço baseado na conectividade que você paga de um serviço. Nesse caso, rede privada, ela vai trazer uma rede exclusiva para determinado serviço. O que eu gostaria de mencionar aqui, que essas verticais, a Nokia atende em vários casos de uso que eu vou mostrar, né? Desde a parte de eólica, energia, mineração, portos, agro e cidades inteligentes. E o foco sempre é colocar conectividade. Sempre será 4G para a rede privada? Não necessariamente. Sempre será 5G? Não necessariamente. O que tem que se fazer é um design baseado no serviço que se espera e fazer uma entrega uma rede privada atendendo a demanda e o serviço do cliente. É claro que por trás dessa infraestrutura, né, que assim, não é tão sexy falar, né, de infraestrutura, né, ninguém gosta de falar muito de infraestrutura, mas o que é importante é, tudo que está conectado aqui tem-se uma infraestrutura, né? E a pergunta que vem, né, essa aqui, poxa Rodrigo, mas eu tenho Wi-Fi. Beleza, os produtos e as soluções são complementares. Não significa que o Wi-Fi vai resolver todos os seus problemas, o 4G, o 5G público e o 5G e 4G privado. Dependendo do seu serviço e da sua necessidade, você pode complementar com uma solução privada. O Wi-Fi hoje, né, se você pensar, ele é 33% utilizado dentro das redes corporativas, dentro de empresas. Está vendo esse movimento para redes privadas? Porque eles precisam de uma entrega com segurança. Eles precisam de uma baixa latência e um baixo jitter. E a ideia é, sempre será voltado para serviço essencial. Então, o Wi-Fi será uma tecnologia que será desconectada do futuro? Não, dependendo da utilização, ele pode ser utilizado como administração dentro de uma rede privada. Voltando para a rede, fazendo um comparativo aqui bem rápido, né? Qual que é a diferença, tecnicamente, vamos dizer assim, de uma rede Wi-Fi para uma rede 5G? De 4 a 100 vezes maior cobertura, né? Penetração, rede Wi-Fi você põe para ambientes confinados. Você tem uma capacidade, num throughput de uma rede 5G, dependendo da velocidade dos seus dispositivos, em torno de 30 GB, 40 GB. Você tem uma latência baixíssima, você tem segurança, você tem aplicações voltadas para o que você precisa e você pode usar em alta velocidade. Então, dependendo do que você está oferecendo na sua comunidade, na sua indústria ou no seu serviço para atender alguém, o Wi-Fi vai atender, mas a rede privada tem que caracterizar a entrega desses serviços para as redes públicas. Só fazendo um comparativo rápido, né? A argumentação de usar a rede privada, né? Segurança, produtividade e eficiência. Praticamente eu tenho a argumentação humanos, a parte de robótica, que eu preciso ter uma rede privada para veículos autônomos. Eu sei que aqui o CEIA tem trabalhado com veículos autônomos. Não adianta colocar veículo autônomo para colocar numa rede 5G pública e mandar rodar, o veículo não tem capacidade, latência e demanda de dados para trafegar e tomar decisões. Apesar da IA ajudar, mas tem que ter pelo menos a camada zero de produtividade, robótica, escala massiva de sensores, qualquer lugar, geolocalização e 360 vídeo. Então os carros, como está aqui, tem que ter essa rede para trabalhar. E a parte de cognição e controle, né? Preditivo e manutenção preditiva. Fazendo uma comparação dos clientes de 4 indústrias, né, de redes privadas, você vê manufatura, 11 vezes a utilização para uma rede privada. Na parte de portos secos e portos molhados, vamos dizer, logística, a utilização em 9 meses, mineração, mais de 5 vezes, e a parte de agricultura, 6 vezes. Eu vou entrar depois no exemplo de agricultura, que eu acho bem interessante, que cabe bastante aqui no estado de Goiás, tá? Olhando aqui praticamente, segurança, produtividade e eficiência. As redes privadas são voltadas para esses 3 pilares. Aonde se encaixa, Rodrigo? Test track, né? Vamos dizer, o Wi-Fi te dá, se eu quiser pegar um carro da Toyota e fazer aquela prova de teste,
praticamente. Você tem que ter uma latência abaixo de 2 segundos. Numa rede Wi-Fi ela não vai te dar. Rede privada a gente consegue trabalhar com alta velocidade. A parte de robôs e conectividade e deslocamentos de robôs com imersão em realidades virtuais. E também na parte de indústria de alta velocidade, produção e operação de fábricas. Todos esses são clientes que a Nokia hoje opera com redes privadas. Dando um exemplo, a Mercedes fez um trial, um POC com a gente, numa rede 5G, tá? Para pintura e identificação de fissuras na pintura dos seus carros durante todo o processo de produção. Eles aumentaram praticamente transferência de dados de 1,30 horas comparado a 7 horas de Wi-Fi. Então a produtividade e a eficiência aumentou usando uma rede para a fábrica privada. Tá? Um exemplo de um caso aqui da Mercedes. Como que a gente trataria isso dentro de um parque industrial? Você pode colocar robô, instrumentação, as máquinas de manufatura, IoT, firmware, video analytics, wireless e as conectividades dentro de uma indústria, todos esses conectados a uma rede. Então você tem um universo para entrega de serviço, vídeo, sensor para elevador, verificação de energia, fazer todo o controle de sua fábrica com uma rede privada. Lembrando que essa rede privada é de responsabilidade, quem compra essa rede é a própria indústria. Né? Eu não quero tratar da seguinte forma, então tudo que tem de cobertura hoje não funciona? Funciona, mas eu estou falando em missões críticas. Missões críticas é uma fábrica não pode parar, uma mineração não pode parar. Tá? Vou dar um exemplo aqui, na parte petroleira também, onde você tem todos os dispositivos, até georreferência de pessoas com dispositivos de câmera e vídeo, numa petrolífera, por exemplo, num petroleiro, para identificar o que a pessoa está passando, aonde está andando, quantas vezes essa pessoa está andando para entregar um equipamento ou não. Missão crítica com sensores dentro de uma indústria, vídeo e monitoramento dentro da automação. Só mais um exemplo de fábrica. Né? E o que é interessante, isso aqui já está em teste, tá? Eu vou ter não mais um centro de gerência, mas eu vou ter uma pessoa conectada a esse centro de gerência com dispositivos. É claro que a logística aqui, eu estou sendo bem, né? Onde eu tenho visualização do conteúdo, de como que está toda a fábrica, né? Identificação, verificação com sensores, né? Número 3, eu consigo ter realidade virtual, aí o metaverso aqui, a gente tem um foco muito grande hoje, a Nokia, em metaverso, suporte externo em caso de problemas e posicionamento de onde está cada indivíduo dentro de uma fábrica. Então, o conceito de gerenciamento e monitoração começa a mudar, uma vez que você tem todos esses dispositivos tratando missões críticas, tirando 200, 300 pessoas para um processo mais evolutivo de tecnologia. Tá? Aqui não vou entrar em detalhe, mas assim, consigo ligar nessa rede câmeras fixas, eu consigo ligar mobilidade dentro de uma fábrica, eu consigo ligar georreferenciamento, consigo colocar drones, esses drones estão ligados a uma rede privada, também da própria indústria, video analytics e uma camada por cima, né, de IA que usa dessa rede para entregar melhor serviço. O que eu quero deixar claro também é o seguinte, a IA, Machine Learning, né, Data Lake, está uma camada acima dessa estrutura que eu estou falando aqui. Né? Essa estrutura é a base para que todos os serviços comecem a rodar e a entrega seja mais eficiente. Tá? Fazendo um comparativo, rede pública, né? Se eu entrar aqui, né, se eu pensar em termos de pessoa dirigindo um caminhão na mineração, eu tenho fadiga. Se o caminhão for monitorado, não tem uma pessoa, por um CPE automático, ele não tem um condutor, ele consegue ter uma eficiência maior porque o cara não dorme. Então, assim, eu tenho mobilidade, monitoramento de pessoas, mas eu tenho latência dentro dessa rede pública. No caso de uma rede privada para missões críticas, eu posso trabalhar com realidade virtual, vídeos 4K, proximidade de colisões, vamos dizer assim, de drones, inspeções, sensores críticos, né? Localização de pessoas, vídeo para missão crítica dentro de plataformas, veículos remotos. Eu consigo trazer uma gama de serviços agregados a essa rede. Tenho 15 minutos, tá bom, vou passar.
Isso aqui, eu não gosto de tabela, mas eu quis colocar isso aqui para quem é engenheiro, né? Eu consigo identificar quais são os meus serviços e latências numa rede pública, numa rede privada 4G e 5G. Depois desses slides aqui eu posso compartilhar com vocês e entrar um pouco mais no detalhe. Dependendo do serviço, né, de mineração dentro de um caminhão, eu preciso de uma latência menor que 100 milissegundos e eu consigo fazer isso numa rede privada LTE 4G. Aí a pergunta, como que eu faço isso, né? Voltando, uma escala de banda de 10 GB sobre tempo, né, de cloud, eu consigo fazer isso de uma escala que eu consigo conectar uma gama de teleproteções, veículos autônomos, realidades virtuais e câmeras PTZs, com 8 ou 10 dispositivos e uma câmera só para atender a indústria. E para não ficar muito maçante, eu consigo colocar tudo isso numa estrutura de fibra ótica e ligar tudo num barramento único. Então eu não preciso ter N, vamos dizer, fornecedores, ou N monitoramento, ou N operação e manutenção, e N treinamentos. Eu consigo colocar tudo isso dentro de uma planta única dentro da indústria. Isso é bem interessante. Só vou resumir para ir para os casos. Eu tenho uma rede 4G pública, eu tenho uma rede privada onde 85% hoje é suportado das soluções com uma rede privada. As empresas, as indústrias e o agro estão voltando significativamente para essa solução de conectividade. Eu consigo conectar todo o ecossistema de tudo que a indústria tem com essa base de redes privadas e consigo entregar numa rede 5G, comunicação massiva, comunicação crítica e mobilidade num upload e download de capacidade dentro da indústria. Tá? Como que eu faço isso, né? Como que eu faço isso? Técnico aqui agora. Eu vou ter um core ligado a uma rede IP, essa rede IP ligado a sites, e esses sites ligados aos dispositivos. Praticamente nada diferente do que todo mundo conhece hoje em redes privadas, tá? Casos agora de manufatura, né? Vou mostrar aqui para vocês. Esses aqui são os clientes que a gente tem dentro do mundo, né, da América Latina e dentro do mundo. Nós temos Accenture da parte de desenvolvimento, temos Bosch, Toyota. Né? O que é mais interessante, né? A gente tem uma parceria com o Senai em desenvolver também laboratórios de indústria com equipamentos Nokia para robótica e vídeo dentro também de gêmeos digitais, né? Gêmeos digitais, nesse caso aqui, ele é para prevenção de problemas futuros dentro da própria indústria, tá? Só mostrando aqui que a gente já tem isso funcionando e a parte, usando rede privada 5G, conseguir trabalhar e entregar soluções, desenvolvimento. Isso aí é uma parceria com o Senai, tá? São Paulo. Aqui é um caso da Lufthansa, onde a rede 5G, isso está praticamente um caso real, público. Eu tenho um vídeo, não sei se vai dar tempo de passar esse vídeo, mas o vídeo é muito interessante. Eu vou passar 5 segundos do vídeo, 10 segundos, só para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui, só para vocês terem ideia, né, o tamanho de criticidade da Lufthansa em validar as turbinas de avião, né? Vocês terem uma ideia, eles estão usando redes privadas para validar problemas ou futuros problemas dentro das turbinas dos próprios aviões, dentro da indústria. Então esse aqui é público, está dentro do YouTube. É claro que eu estou comentando aqui, né, que eles tinham uma rede Wi-Fi, né, mas eles migraram para uma rede 5G, uma vez que eles precisam ter predição e também gêmeos digital para uma rede 5G, sempre o tamanho da antena. Mostrar o hangar aqui da Lufthansa com toda a solução que a gente provê para eles em relação com Small Cells. 5G. The major benefit for our customers, which are the airlines for Lufthansa Technik, they can have a stable, high-quality video stream, so that they can see little sub-millimeter scratches. De predição, é claro que tem uma IA por trás, né, uma verificação desses problemas, mas não pode ter delay, né? Também não pode ter problemas em turbinas. So you have always where you are in this specific moment the highest para mostrar para vocês aí em relação ao tempo.
para dar continuidade na apresentação. Mas depois eu passo para vocês, esse aqui é um vídeo, os benefícios, remover toda a parte de futuras predições e problemas e procedimentos que realmente eram feitos manuais e numa rede Wi-Fi que demorava muito, né? 10 minutos, tá? Oil and Gas, né? Oil and Gas eu trouxe aqui que eles têm 3 pilares, né? Just in time, produtividade sob demanda, 100% de aumento de eficiência nesse caso e 0 fatalidades, né? Se você pensar em termos da indústria petrolífera, realmente eles querem buscar cada vez mais segurança, eficiência e produtividade com otimização dos meios, né? Trabalhar praticamente autônomo, uma rede de missão crítica, né? Cognição é a parte de IA, né? E virtual telepresença, pessoas fazendo toda a monitoração da rede remota com 5G. Esse aqui é o caso da Petrobras, onde a Petrobras hoje tem 15 offshore sites com a solução 4G/5G, onde realmente ela focada em missão crítica, e não dá para dizer que a rede parou e vai parar de produzir petróleo ou entrar contra a segurança das pessoas, né? Esse é um cliente bem interessante, aqui é uma rede LTE, que tem a solução com baixa latência, alta transmissão, de download e upload, e realmente se vocês pensarem, né, 9,5 milhões de barris, aí a Petrobras é uma das maiores do mundo, tá? Trouxe um exemplo para vocês. Na parte de mineração, um caso de mineração, nós temos clientes em 35 minas no mundo, aí mais 35 clientes com mais de 60 minas, e aqui entra PHP, Codelco, Vale, com o objetivo de colocar chamadas de vídeo, caminhões autônomos e escavadeiras autônomas e profissionais com toda a segurança, uma convergência numa rede LTE/5G. Como que funciona isso aqui? Tá vendo a mina aqui? O caminhão ele desce sozinho. Ele desce na mina, tem uma escavadeira, pega sozinho, não tem ninguém, não tem nenhum humano. Joga dentro daquele caminhão gigante lá de 20 milhões, ele volta nessa mina e faz descarregar. O aumento de produtividade foi em torno de 17% só com a automação, utilizando redes privadas dentro do processo. Uma rede pública você não conseguiria fazer nem com Wi-Fi. Tá? Agricultura, isso aqui é interessante, né? Trazendo alguns dados aí, né? Brasil com 212 milhões de habitantes, cidades hoje cobertas com 84% da população, cobertura em 98%, né? Hoje de redes públicas aqui, vamos pensar. Se você for para o agro, para a parte rural, você tem 15% e 11% de cobertura, mas esses 11% de cobertura corresponde a 26,6% do PIB, tá? E qual que é a ideia? A mesma ideia. Você tem redes privadas conectadas ao agro, com células, né, de 40 a 80 metros, interligando todos os seus dispositivos de transporte dentro do agro. Todo mundo sabe aqui que já tem tratores, caminhões, todos autônomos dentro do agro. Então, trazer isso de uma forma estruturada para a entrega da maior produtividade na parte do agro. Tá? Eu gosto sempre de comparar, né? Essa comparação, trazendo aqui 4 soluções, né? Uma solução LoRa, que é uma solução que funciona, dependendo da capacidade que vocês têm, né? Entra aqui na parte de velocidade, só para ter ideia de o que realmente você precisa como serviço. Um Sigfox, um 4G e um Wi-Fi, né? E aí você faz as comparações, você vê aí, se você precisa realmente, né, trabalhar com uma banda acima de 1 mega, para ter assertividade, numa latência baixa, que você vai realmente trabalhar numa missão crítica, no caso do agro, exemplo, você pode trabalhar com 4G privado. Não significa que as outras soluções não atendam, dependendo da necessidade. Tá? Só para trazer aqui uma solução para o agro, né? Obviamente voltando para a parte técnica, né? Como funciona, né? Eu teria uma torre conectada a todos os dispositivos a uma rede IP, que todo mundo conhece e conecta a uma rede de internet. Não muda muita coisa, né? E isso, né, pode ser reestruturado com células, são pequenas, são small células, que você coloca dentro da sua fazenda ou dentro da sua região aí de 10, 12 quilômetros de alcance, dentro do seu backhaul. Isso aqui é uma solução bem interessante para o agro, tá? E uma coisa que a Nokia tem produzido, que também é uma solução, são caminhões autônomos, e aí eu vou dar um exemplo em casos de regiões onde não tem cobertura.
você pode instalar, né, conectar com satélite esses caminhões e colocar um poste aí de 7 metros e fazer uma cobertura em torno aí de 10, 12 quilômetros. Isso aqui é muito bom para a segurança pública, em caso de ter que procurar algum fugitivo, alguma coisa como aconteceu aqui no estado, você colocaria e teria comunicação privada dentro dos telefones e dos rádios da polícia ou da segurança pública. Tá? Um exemplo de agro, em Correntina, Bahia. A gente tem 250 pessoas conectadas, né, que vivem também na fazenda. Solução com redes privadas, com 450 mil arqueiros num parque de 17 fazendas. Solução em 5 minutos. Tá ótimo. Né? E na parte de governo que eu mais gosto. Né, assim, isso aqui é como que a gente pode desenvolver. Eu já até coloquei o Hub Goiás aqui, ó. Qual que é a ideia de ter uma rede privada dentro do estado? Se você quer trazer inovação, você consegue trazer N dispositivos que você pode desenvolver dentro de uma concepção básica e conectar todos o seu ecossistema de desenvolvimento dentro de uma rede privada. Por quê? Hoje está todo mundo buscando quais são as aplicações de 5G que realmente vão ser entregues. E se eu conseguir incentivar esse ecossistema de desenvolvimento dentro do SEAGRE, CEIA, CEBIL e Hub Goiás, você começa a trazer, elevar o nível de desenvolvimento dentro do seu estado. A Secretaria de Inovação dá um salto de entrega. E quem possivelmente vai atrair mais startups e possivelmente no futuro, quem sabe, pode ser virar um unicórnio. Porque hoje todos os estados estão buscando ter redes privadas, porque a rede que você tem de operadoras, de novo, não atende uma necessidade de desenvolvimento. Então, se você pegar toda aquela indústria que está por trás, 4.0, conectada a uma necessidade de entrega, e você tem um ecossistema que você desenvolve para essa indústria, você começa a fechar um ciclo. Então, não é só montar rede privada, é garantir com que a educação, o hub, as startups estejam desenvolvendo, estejam capacitados para entregar soluções em redes privadas. Creio que isso parece, Rodrigo está viajando nas ideias. Não, isso é que o mundo está fazendo. Hoje tem muitas startups trabalhando com dispositivos 5G e usam redes privadas para entrega dentro da indústria. Do agro, mineração, oil and gas e portos. Porque cada vez mais essa exploração vai ser maior, essa entrega de serviço. E transporte também, estou olhando o Ricardo ali. E transporte também, tá? Então, todo mundo está fomentando esse desenvolvimento, tanto para a escola como para a indústria. E trazendo, bem simplesmente, isso aqui são o tamanho dos equipamentos que são instalados. Ah, mas uma rede 5G precisa de muita coisa? Você precisa de 1, 2, 3, 4 U's, que a gente chama de U no TI. Praticamente você vai usar meio bastidor, as antenas indoor e as antenas outdoor. Praticamente é isso. Praticamente tudo embarcado dentro de software. E aí eu quero trazer uma experiência que semana passada eu estava viajando e foi uma comitiva brasileira para o leste europeu, foi para a Estônia, onde a Estônia é considerada o país com maior desenvolvimento de transformação digital do mundo, e para a Finlândia. A Finlândia é a sede da Nokia. Teve duas coisas que me chamaram muita atenção. Eu tirei essas fotos aqui, eu sei que está ruim, mas em Tallinn, na capital da Estônia, o investimento de 1 bilhão de euros em 2022, não dá para ver, mas é 35% em educação. Educação voltada para a inovação. Então, eles têm um aparato gigante de um campus voltado para redes privadas de conectividade para a educação e formação da inovação. Numa cidade de 500 mil habitantes, existe 1.400 startups e 10 unicórnios. A Skype é de lá e o Bolt é de lá. Né? Então, assim, eles têm um ecossistema voltado para esse desenvolvimento e para trazer o 5G como uma solução inovadora voltada para a aplicação. E, para terminar, né, não vai dar para ler. Isso aqui é um indexador da Europa, que é bem legal, o Digital Economy Society, eu tirei foto também. A Finlândia está em primeiro lugar.
A Estônia está em sétimo, oitavo. Mas eles dividem esse indexador na Europa em 4. Capital humano, pessoas capacitadas e educação para desenvolver. Conectividade. O terceiro, Digital Transformation e serviços digitais, que é o roxo. A Estônia está aqui. Ela entrega mais serviços digitais do que qualquer outro país. Mas se você vê, capital humano praticamente está acima de 10 a 12 pontos percentuais na escala de 0 a 100. E a parte de conectividade também se mantém. O que significa? Eles trazem a educação, conectividade e infraestrutura e transformação digital, tudo junto. E oferece ao público um serviço. Então, eles fazem essa soma desses 4 elementos, bem interessante, focado no investimento em educação e transporte e infraestrutura bem alto, em torno de 50%, e conseguem chegar. Né? Na Europa, esse aqui é o indexador da Europa. A Finlândia é o primeiro lugar e a Estônia é o 7º. Por quê? A Estônia tem pouca gente em relação ao capital humano, mas tem uma infraestrutura de conectividade alta e oferece muito serviço ao público. Ano passado, eu comentava, 20 segundos, que o único serviço digital que você não poderia fazer na Estônia era casar. Hoje você já pode casar digitalmente. E aí o único serviço que eles não conseguem ainda fazer, pelo menos foi falado lá, é separar, é divorciar. Porque o problema é sério, né? Porque a partilha de bem é tão grande, geralmente, né, tem muita briga, mas é bem voltado que eles estão achando uma solução para o divórcio que não encontraram ainda. Precisa ter a pessoa, tá? Mas bem legal isso, eles conseguiram desenvolver o casamento digital, né? Queria agradecer vocês, consegui fechar em 30 minutos. Eu sei que foi um pouco técnico para algumas coisas, mas assim, pense na conexão e na infraestrutura de rede como uma base para tudo que a gente quer fazer aqui, para que realmente o desenvolvimento tenha uma maturidade de entrega muito grande, não só para a inovação no Estado e sociedade, mas para a indústria também, conectar esses 2 pontos. Muito obrigado, agradeço de novo pelo convite, estou à disposição em caso de perguntas, se alguém quiser contato, que eu deixei aqui, quiser perguntar, então eu vou ficar aqui mais um tempo. Obrigado a todos.